E não é que o Luan Cândido foi de uma grosseria enorme ao mostrar o dedo no meio para a torcida, para um jogo em que ele marcou 2 gols na mesma semana? Olá pessoas, eu tô aqui mais um vídeo do DP Channel, eu sou o Rodrigo Seixas, mais um RS Análises. Hoje eu vou falar do Luan Cândido, né? Ele teve uma semana um pouco curiosa, mas antes eu vou falar dos patrocinadores do canal. O canal é patrocinado pela Oregon Estacionamentos, pela RV Sistema de Segurança, pela Farma Souza e pela Fatec de Bragança Paulista. Então é isso, o Bragantino no fim de semana ganhou do Atlético Paranaense, vitória de 4-2. O jogador que marcou mais gols no jogo é o artilheiro da temporada. E não é nenhum atacante, nenhum meia, nenhum jogador de outra posição, é um lateral esquerdo, que é o Luan Cândido. Ele tem 11 gols na temporada, é o jogador no Brasileiro que mais tem gols também, ele tem 9 gols no Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que tem muito essa veia artilheira, mas tem outras questões também, né? Acho que é legal a gente lembrar como ele chegou no Bragantino, que ele estava no Palmeiras, é da base do Palmeiras. Daí em 2019 o Leipzig olhou para ele e falou: opa, esse cara aí é interessante. Então o Red Bull lá da Alemanha contratou o jogador. Ele não chegou muito bem a jogar lá, treinou bastante, não jogou. E o Bragantino, no começo de 2020, foi lá e emprestou ele. Por uns meses, depois emprestou ele de novo. E daí chega uma história que no fim de semana o Barbieri revelou. Ele falou que quando o Barbieri chegou, foi lá para setembro, outubro de 2020, ele olhou para o Luan Cândido e viu nele um jogador interessante e que o Bragantino considerava ele um pé e meio fora já. Ele era um cara que estava para sair do clube. E o Barbieri não quis entrar em detalhes sobre o porquê ele estava saindo, mas assim, ele até aquele momento realmente não tinha jogado, ele tinha tido alguns problemas quando jogou defensivos, táticos, mas também de disciplina, né? Ele chegou a ser expulso contra o Palmeiras, tendo jogado só 7 minutos, né? Um jogo que ele sai, chuta a água ali, faz uma coisa nesse sentido. E você via ali um jogador que era indisciplinado e que também tinha alguns defeitos, entre aspas, no jogo dele. O Barbieri aos poucos foi testando ele até em outras posições e foi entendendo melhor o jogo dele e começou a aproveitar melhor ele no time. Isso ajudou bastante, ele começou a jogar depois de um tempo, começou a ser mais participativo. O Bragantino renovou o contrato com ele no começo dessa temporada. Até aquela altura, ele tinha 47 jogos como titular no clube. E nesse ano ele realmente virou titular. Esse ano ele tem 45 jogos de 55, só não jogou 10 jogos, então realmente virou titular. Porque até na temporada passada, ele na maior parte do tempo foi reserva do Edmar, por mais que ele tenha terminado de titular. Mas só agora que ele realmente virou um titular, um jogador que joga todos os jogos e tem jogado bem. Eu acho que na temporada ele é um dos principais jogadores, mas ele tem essa questão de indisciplina e a questão defensiva. Ele muitas vezes não volta, eu não sei se dá para chamar de preguiça, mas às vezes ele volta muito devagar para marcar ou muito depois e acaba sobrando espaço ali. E nessa questão ele deixa a desejar em vários jogos. Outras vezes ele vai com uma força desproporcional ou um pouco sem jeito e acaba cometendo pênaltis. Então ele é um atleta que ainda tem muitos defeitos nesse sentido e é algo que ele precisa melhorar. Só que ofensivamente ele é muito importante, porque ele é um jogador que tem uma boa estatura, 1,87 m, para lateral é uma boa estatura e acaba sendo muito bom em bolas aéreas, né? Ele tem uma média de 64% de aproveitamento em duelos aéreos, o que é muito bom, acima da média, né? Então é muito bom para ele, né? Ele acaba ganhando a maioria dos duelos e fazendo gols assim, tirando boas bolas assim. Acho que do time ele é o melhor nesse sentido. Aparece muito bem, principalmente na segunda trave para fazer os gols. E isso tem sido muito importante para o Bragantino. Outra coisa que ele faz bem é finalizar, né? Ele tem uma perna esquerda muito potente, então ele consegue fazer gols de fora da área, seja chutando com bola rolando ou de bola parada, né? É uma qualidade que ele tem, cada vez melhor, cada vez mais apurado, ele tem feito cada vez mais gols nesse sentido. Então ele é um jogador que em alguns momentos se pensa em usar em outras posições, mas eu entendo que ele pode ser um ponta, mas uma questão que ele não tem
e que alguns jogadores que começam como laterais e viram ponta, como aconteceu com o Gareth Bale, é a velocidade, a explosão que tem o Bale, né? O Bale ele é muito esse jogador porque ele é muito rápido, ele tem uma explosão muito grande e talvez seja a principal diferença do jogo dele seja a velocidade. Então por isso que ele virou ponta, porque ele era um cara que corria muito e lançar uma bola para ele sair na corrida, normalmente faria ele ganhar do marcador e era muito bom para você ter um cara nesse sentido. Ele também tem um drible muito rápido, também tem um chute potente, mas a principal qualidade dele, eu acho que é essa, a maior diferença no jogo dele. Coisa que o Luan Cândido não tem. Ele até é veloz, mas não nesse sentido. Ele é mais importante no ataque, sendo uma referência na área. Ele tem até um faro de gol, chegou a marcar gol estilo mais centroavante nesse campeonato brasileiro também. E então ele é mais esse cara para disputar uma bola aérea, para desviar uma bola na área, brigando como um centroavante, entre aspas, para finalizar de fora da área. Então talvez por isso não seja tão interessante usar ele como ponta. Apesar de que ele tem mais erros defensivos, então seria interessante você usar ele um pouco mais adiantado, já que ele não é um zagueiro, um lateral tão seguro. Mas ficam todas essas dúvidas no jogo dele sobre como ele pode ser melhor aproveitado. Ele é um cara que tem 21 anos e é um jogador que o mercado internacional olha muito para ele, até o próprio nacional, e vê ele como uma grande estrela na posição, mas ele ainda precisa evoluir muito, tanto dentro como fora de campo. Ele já mostrou nesse jogo, tá um pouco mais com a cabeça no lugar, um pouco mais disciplinado, né? Ele chegou a pedir desculpas para a torcida durante a semana, ele vai sofrer com uma multa também no salário, então acho que tudo isso serviu para ele entender um pouco melhor o lugar dele no clube, tentar melhorar um pouco mais essa questão dele fora de campo, mas ele é um jogador que precisa evoluir em vários níveis. Vamos ver o que ele tem para mostrar daqui para frente. Mas o Bragantino não vai desistir dele, né? Até porque pensou em fazer isso lá no começo, como o Barbieri falou, mas ele rendeu, ele evoluiu, ele teve esse momento de indisciplina, mas o clube parece que ainda conta muito com ele, que é um jogador que tem contrato até o fim de 2026. Então o Bragantino espera fazer com que ele evolua, com que ele jogue mais e seja ainda mais importante para o time. Então é isso, esse foi o RS Análises dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, porque assim, é meio chato ficar pedindo, mas realmente dá uma bela diferença. E a gente tem feito bastante vídeos com outros assuntos aqui também, né? A gente falou com a Rosana Augusto na semana passada, entrevista bem legal, ela fala muito bem sobre tática, sobre conhecimento de jogo, então vale até para quem não acompanha necessariamente o time feminino e quer saber sobre tática. Para quem acompanha o time feminino, ela também falou bem sobre o time feminino. Então acho que é um assunto bem interessante para você pegar e entender um pouco mais sobre o time feminino e sobre a Rosana. Tem também o Arthur Retiro, que é do Sub-20. Tem também outros vídeos falando sobre outras coisas no Bragantino. Então é isso. Até o próximo RS Análises. Valeu!